E aí, povo, tô de volta. Fiquei contente, porque o último vídeo que eu gravei com meu celular ficou uma porcaria. Eu já vi a condição desse aí que a gente gravou agora, já me agradou, né? Eu não tô com aquela roupa mais bonita, né? Não tô com uma luza maior, né? Tô com esses pregos aqui na parede, mas pelo menos você tá me ouvindo legal, né? E a gente tá conseguindo se escutar, né? Que é o que eu não tava conseguindo com o celular mais. Mas beleza. Bom, deixa eu liberar espaço aqui pra gente mandar ver logo, né? Eu falei pra vocês no último vídeo que a gente ia dar uma atenção especial para o equilíbrio das contas públicas, né? Equilíbrio das contas públicas. Bom, como eu falei pra vocês, né? É interessante que vocês tenham o manual, né? Pra gente poder tá falando aí junto, né? O que eu estiver falando, vocês tiverem aí palpável, né? Também. Bom, vamos lá. Diferentemente do equilíbrio orçamentário, este já previsto naquela Lei 4320 de 64, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma nova noção de equilíbrio para as contas públicas, que é o equilíbrio das chamadas contas primárias, traduzida no resultado primário equilibrado. O que significa isso? Em outras palavras, que o equilíbrio a ser buscado é o equilíbrio autossustentável, ou seja, aquele que prescinde as operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida pública. Como é que a gente pode trazer isso para uma coisa mais palatável? Né? Porque está com um juridiquês aqui um pouco. Na verdade, o que ele está falando aqui não é de um equilíbrio forçado. Por exemplo, você tem lá as suas contas a pagar e a receber. O governo, no caso. Né? Quando uma coisa está pendendo para um lado ou para o outro, né? Naturalmente, claro, se você tem mais a receber e menos a gastar, até que não é tão ruim. Mas quando os gastos aumentam mais do que a receita, bruscamente você pode ir lá tentar corrigir para manter o equilíbrio. Mas o que ele está querendo aqui é um resultado autossustentável, um equilíbrio autossustentável, ou seja, aquele que prescinde operações de crédito e, portanto, sem aumento da dívida. Quer dizer, você aí, que a gente está vivendo um período de crise, né? Você, antes da crise, gastava, e aí, de repente, aconteceu a crise, e o que você poderia ter feito? Você poderia pegar e correr no banco e pedir um empréstimo. Só que aí você vai estar aumentando a sua dívida. Você está aumentando a dívida para cobrir aquelas e aí você vai ficar com outra dívida. Certo? E esse equilíbrio autossustentável é o que a lei de responsabilidade fiscal visa evitar. Ele não quer que o governo fique tomando empréstimos para tampar buraco. Certo? Ele exatamente quer um planejamento anterior. Olha, vai dar pepino. Por exemplo, você ter aquele feeling, né? De que vai acontecer um problema e antecipadamente você realizar a sua redução de gastos. Né? Para que quando ocorresse o problema você já não teria tantas dívidas. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas a verdade é isso mesmo. Equilíbrio autossustentável é, antes de você ir lá pedir empréstimo, você tomar as providências necessárias para que a bomba não estoure. Porque se você deixar a bomba estourar, aí você vai ter que pedir empréstimos. Né? E aí, no caso do governo, aumenta a dívida dele. Ele já tem uma dívida e ele vai ter uma dívida aumentada para poder tampar aquele rombo. Certo?
Beleza. Essa é a verdadeira tradução do slogan: gastar apenas o que se arrecada, né? Como visto anteriormente. Diante dessa constatação, nos vem a pergunta: nenhum ente público poderá endividar-se, contratar operações de crédito a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal? E aí vem a resposta: certamente que pode. Ele ainda vai explicar. Quer dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela castiga, não é que ela castiga, ela tem ojeriza de operações de crédito. Ela não quer que o governo se endivide. E sim, ela quer o quê? Que o governo corte gastos para evitar o endividamento. Certo? Porque depois que ele está endividado, a única coisa que ele vai poder fazer na hora da diarreia financeira é ir nos bancos públicos ou no que for que seja, pegar dinheiro emprestado. E aí a dívida pública aumenta. Então, é possível, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ter essa tomada de crédito, apesar de ela não querer que isso aconteça, é possível. Entretanto, dando continuidade, sabemos que a dívida pública é o principal problema de ordem macroeconômica enfrentado pelo país nos últimos tempos, em todos os níveis de governo. O controle da dívida pública é o principal motivo que podemos invocar para a elaboração de uma lei como a LRF. É aquele negócio, né? Se você vai ter que... Não peça dinheiro emprestado. Não peça. Só que se você for pedir dinheiro emprestado, peça com consciência. É isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem tanto solicitado. Essa lei aqui, ela é uma lei do ano 2000, quer dizer, ela é anterior ao período aí de petismo que a gente teve no país. Então, já foi ali pensado, olha, a gente precisa ter uma lei de responsabilidade para dar um break, né? Ter consciência na realização dos gastos públicos para não dar merda, né? Falar português claro para você, para não dar merda. E praticamente nos últimos anos essa lei não foi nem um pouco escutada, né? Vamos lá. A partir da análise do capítulo 7º da LRF, que trata da dívida e do endividamento público, sabemos que, nos termos da resolução número 40 e da 43, aprovadas pelo Senado Federal, foram definidos limites para a dívida pública de todos os entes nacionais. As questões relativas à dívida pública serão analisadas mais adiante. Beleza. Falando um pouco aqui, deixa eu ver se interessa pra gente primeiro. Que ele está falando aqui da lei de 64, né? Como é uma lei velha, não vamos estrinchar ela agora não. Bom, isso posto, gente, como a gente já tratou dos objetivos, né, da lei de responsabilidade, a gente vai começar a falar sobre o modus operandi, né, de pôr em prática a lei de responsabilidade fiscal, né? Na verdade, todas as pessoas deviam ter uma lei de responsabilidade fiscal, que aí ninguém ficava com o nome sujo na praça. Vamos lá. A gente vai falar aqui do conceito de receita corrente líquida, certo? Quer dizer, é o valor que você recebe correntemente na forma líquida, né? Basicamente é isso, mas vamos ver aqui o que os nossos queridos estudiosos aqui colocaram. O capítulo 1º da Lei de Responsabilidade apresenta o conceito mais importante da operacionalização da mesma.
no que diz respeito ao atendimento dos limites legais. Quer dizer, isso aqui está visando o quê? Atender os limites legais. Quer dizer, é o freio que é dado ao gestor público para que ele não faça mais gasto daquilo que ele pode pagar. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a RCL foi utilizada principalmente como parâmetro na verificação das despesas com pessoal, de acordo com o texto da Lei Complementar 82/95 e ainda nos termos da Lei 96/99. De acordo com os dispositivos já citados, o total das despesas com pessoal não poderia ultrapassar o percentual de 60% da receita corrente líquida, certo? Esse é o tal do RCL. Então, o que ele está dizendo aqui? De todo o dinheiro, né, de todo o capital que o governo recebe correntemente, certo? Ele não poderia, segundo esse princípio aqui, comprometer mais do que 60% desses valores com gastos com pessoal, certo? A definição de despesa total com pessoal, no primeiro caso, correspondia às despesas totais com pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta, inclusive de fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, pagas com receitas correntes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A Lei Complementar 96/99 ampliou o conceito das despesas com pessoal, além de especificar os itens que deveriam compor o montante desses gastos, como adicionais, gratificações, horas extras, porque tudo isso compõe gastos com pessoal, né? Obviamente que é tudo que o cara ganha, né? Como funcionário público. Além disso, essa norma retirava do cômputo das despesas com pessoal os gastos relativos às demissões incentivadas, que normalmente as empresas, né? Por exemplo, ele deu aqui o exemplo de sociedades de economia mista. Se eu salvo engano, o metrô de São Paulo, ele é uma sociedade de economia mista. Ele tem dinheiro de particular dentro dele, mesmo porque até a própria linha amarela, né, ela é totalmente privada. E nesse tipo de instituição, no metrô, a gente tem notícias atualmente de que está sendo promovido o programa de demissão voluntária, é o tal do PDV, Programa de Demissão Voluntária, né? Então, essa lei de 99, a lei Camata 2, né, vinha para quê? Para tirar desse negócio dos 60% da receita corrente líquida as demissões voluntárias. Havia cuidado também no sentido de evitar a dupla contagem de receitas correntes, o que daria uma noção equivocada do valor que o governo tinha disponível. Porque, por exemplo, eu recebi R$10 aqui, né, por exemplo, e lá no relatório, mais adiante, ele contava esses R$10 de novo, não é que eu tinha recebido 20, é porque foi contado em duplicidade. Só para você fazer uma analogia. O que representa um desvio em relação à real participação da folha de pessoal nas receitas públicas. Analisando com cuidado a receita corrente líquida, de acordo com a Lei de Responsabilidade, observamos que continuou o legislador público preocupado em identificar aquelas receitas disponíveis à União, Estados e municípios para a realização de despesas com pessoal, gastos com serviços de terceiros e pagamento de dívidas. Para tanto,
a partir da receita corrente total, chega-se à receita corrente líquida estadual, por exemplo, extraindo-se as transferências constitucionais. A contribuição de servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência, as compensações referentes à Lei Rauli. Além disso, serão computados o cálculo da receita corrente líquida dos estados, os valores pagos e recebidos em função da Lei Complementar 87, assim como os valores pagos e recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, do Fundef. Tá. O que ele está dizendo com esse trecho gigante aqui, que ficou meio bilolado? Né? Ele está querendo dizer o seguinte: para você ter a receita corrente líquida, seja, né, da União, do Estado, do município, você tem que pegar a receita corrente total, todo o dinheiro que é recebido por aquele ente, por exemplo, o Estado, todo o dinheiro que é arrecadado pelo Estado. Pá. Desse dinheiro que ele tem aqui, da receita corrente total do Estado, que ele recebe correntemente, porque os impostos eles não param de ser recebidos, né? Tudo que você faz, tudo que você compra tem imposto. Mas beleza. Juntei, vai, aquele montante, pá, total. Só que, pela Constituição, existem alguns repasses que tanto os municípios quanto os estados eles têm que fazer para a União. Então, para você obter a receita corrente líquida desse ente, que é o Estado, você já tem que descontar o que ele vai repassar, né? Para a União, por exemplo. Você já tem que descontar também o que ele vai retirar da receita total com os inativos, com o sistema de previdência dele, né? Porque ali é um gasto que é obrigatório, não tem como você cercear esse gasto. O cara se aposentou, ele tem direito a receber, né? E também, por exemplo, aqui, ó, em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Educação. Os valores que são destinados para este fundo, eles já são como dados, né, tidos como certos. Então não tem como você cercear esse tipo de transferência para o Fundo de Desenvolvimento da Educação, sendo que é uma coisa já atribuída por lei, certo? Neste caso, ó, voltando aqui no texto, ó, neste caso, valores pagos e recebidos devem ser entendidos como saldos da Lei Candir e saldos da Fundef. Dessa forma, se o saldo for negativo, valores pagos superiores aos recebidos, este resultado diminuirá o valor final da receita corrente líquida. Nos casos dos municípios, essa receita corrente líquida corresponde à receita de corrente total, subtraídas as contribuições ao regime próprio de previdência, né? Além das compensações relativas à Lei Rauli. Observe-se que, como os municípios não realizam transferências constitucionais a outros entes, a sua receita corrente líquida pode corresponder simplesmente à sua receita total. Ele está dizendo, se o município, a nível municipal, que é o que está interessando para mim no caso, se ele, por exemplo, não tem um sistema de previdência próprio para os seus funcionários públicos, tudo que ele arrecada, como ele não tem que fazer repasse a nenhum ente superior, né, pelo que está dizendo aqui, tudo que ele arrecada, a receita corrente total vai ser a receita corrente líquida, né? Isso em casos excepcionais. Municípios que têm previdência, né, ele vai ter que descontar isso, né? Mas os estados, por exemplo, eles estão ferrados, eles vão ter que dar aquela parcelinha para a União. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da LRF, a receita corrente líquida será apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades. Isso significa que a verificação da receita corrente líquida deve ser para o período de um ano, não necessariamente o ano civil, né? Não é o ano calendário, é o período de um ano. Por exemplo, março desse ano, março de 2016 para trás, até março de 2015. Próximo mês, 11 meses para trás, e assim subsequentemente.
E aí ele mostra um quadro aqui que vocês podem verificar em relação ao balanço, né, do estado da Bahia. Vamos ver ainda. Ver o que mais dá pra gente falar. Tal, papapá. Bom, isso posto, gente, feita essas conceituações, né, que a lei nos obriga a ter, deixa eu ver se temos tempo para falar de mais um conceito. 20 minutos, dá. Vamos lá. Então falamos aqui da receita corrente líquida, como é que funciona para cada um, papapá, não sei o que. No manualzinho aí você vai ver que tem umas tabelinhas aí, que dá pra ter uma ideia, mas não é o nosso caso agora. Eu não tenho tempo para isso, daqui a pouco eu tenho que jantar. Bom, vamos falar agora sobre esse termo aqui, ó. Empresa estatal dependente. O que quer dizer isso? Empresa estatal dependente. Esse conceito já estava contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do inciso 3º do artigo 2º, que define exatamente isso, texto da lei. Empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Já o inciso 2º do mesmo do artigo 2º também da resolução 43 do Senado apresenta a seguinte definição para empresa estatal dependente. Tem duas definições básicas. Empresa estatal dependente, empresa controlada pelo Estado, Distrito Federal ou município, que tenha no seu exercício anterior recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento de despesas com pessoal, papapá, e tenha no exercício corrente autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Quer dizer, um dá uma extensão um pouquinho maior, né? E o da lei diz assim, que é uma empresa pública que recebe recursos para sua manutenção. Ela não gera recursos. Ela é uma empresa pública que não gera recurso. Ela se alimenta do recurso do seu controlador, no caso o governo. Por exemplo, né, ultimamente eu vi uma notícia falando dessa empresa aqui, ó. EBC. Foi criada aí há pouco tempo, né, no último governo, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Essa empresa, ela que é responsável ali por aquele negócio da TV Câmara, TV Senado, a Rádio Nacional, né, com notícias, né, e tal. É uma empresa federal. Essa empresa, ela não gera recursos, né, com a comunicação dela, por exemplo, com comerciais, que nem um canal de televisão ou uma emissora de rádio convencional. Então ela se alimenta realmente de recursos do seu controlador, que no caso é o governo federal, para que ela exerça as atividades dela, para pagamento de pessoal e, enfim, né? Que é aquelas gravações que a gente vê de CPI, disso e daquilo no canal da Câmara ou do Senado. Beleza. Isso aqui é um exemplo, claro, de uma empresa estatal totalmente dependente, né? Ela depende do Estado. Desde a publicação da Lei de Responsabilidade, existem algumas dúvidas por parte dos gestores públicos em relação às empresas estatais dependentes. Primeira dúvida refere-se ao problema contábil. Como consolidar dentro do orçamento as receitas e despesas de uma empresa pública dependente
quando esta trabalha de acordo com as normas antigas. Além disso, o que impedirá o Estado ou a Prefeitura ou mesmo o governo federal de transferir recursos para uma empresa não dependente, tornando-a intencionalmente dependente? Porque às vezes, por exemplo, a Petrobras, ela não é uma empresa dependente, ela é uma empresa independente, né? Uma empresa de economia mista, uma empresa estatal independente, ela gera recursos. Só que intencionalmente o governo ele pode estar colocando o dinheiro dele lá, visando cercear essa independência, né? Para que ele tenha mais controle, né? E não é legal, porque aí você acaba com a competitividade da empresa, né? Bom, sabemos que este dispositivo poderia mascarar a real situação de um ente público, na medida em que aumentaria sua receita corrente líquida. Exatamente, por quê? Se, por exemplo, a EBC, se o governo ele está colocando dinheiro dele lá para que essa empresa funcione, né? Poderia estar ocorrendo o quê? Um tipo de fraude.